Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Como é que vocês se encontram nesse dia? Eu espero que esteja tudo bem. A palavra que o Senhor me direcionou nesse dia está lá em Ezequiel, capítulo 17, a partir do verso 23, que fala assim. Esse é um dos textos que eu mais amo de Ezequiel. E fala assim: No monte alto de Israel o plantarei. Ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra de seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo a baixa. Seco a árvore verde e faço reverdecer a seca. Eu, o Senhor, falei e o cumprirei. Amém. Vamos até aqui. Deus, ele é especialista em mudar cenário. Deus, ele é especialista em mudar situações, diagnósticos, aonde a gente fala: meu Deus, eu cheguei ao fundo do poço. E agora? Tudo tá acontecendo comigo, Pai. O que tá acontecendo nessa situação? Eu já não tô mais conseguindo lidar com tudo isso. Às vezes você tem se perguntado, talvez você tenha feito muitas perguntas ao Senhor por esse tempo. Tem estações que são rigorosas, parece que nunca vai acabar aquela fase difícil, aonde tudo se fecha, aonde tudo parece que acontece na sua casa, na sua família, com você. Mas eu queria te dizer uma boa notícia nesse dia. É o Senhor quem está no controle de todas as coisas. Quando Ele diz sim, agora é o tempo do meu filho viver aquilo que eu planejei, tudo vai acontecer. Mesmo que muitas pessoas dizem coisas a seu respeito, tentam te parar de várias formas, mesmo que o inimigo da tua alma tente te paralisar todos os dias, quando chega o momento de Deus falar: agora o meu filho está preparado para viver aquilo que eu tenho para ele. Às vezes, eu não sei você como que você fala com Deus no seu dia a dia, mas teve muitas vezes em várias orações que eu falei para Deus, eu falei: Senhor, eu acho que eu não estou preparada para viver aquilo que o Senhor tem para mim. E por muitas vezes eu pensei dessa forma. Só que o tempo da gente é diferente do tempo de Deus. O relógio nosso é diferente do relógio de Deus. Às vezes a gente pensa que não está preparado para falar, para viver, para cantar, para fazer aquilo que a gente está vivendo, naquilo que Deus está chamando. Por muitas vezes eu achei que estar aqui seria impossível. Quantas vezes eu falei: Deus, é tanta batalha, é tanta luta. Às vezes eu falo: Deus, não é falta de compromisso. É simplesmente tanta batalha que eu já não estou dando mais conta. E o Senhor vem e me reveste de força, me reveste do seu poder. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quantas vezes a gente fala: meu Deus, eu não vou dar conta. Não tem como perdoar, não tem como amar o próximo, não tem como, sabe, liberar perdão para aquela pessoa que está ali do meu lado, no trabalho. Talvez é o seu esposo, talvez é a sua esposa, talvez é os seus filhos, eu não sei o que você tem passado, mas por muitas vezes a gente fala: eu não vou dar conta, e a gente se esquece que o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então às vezes a gente precisa reconhecê-lo, a gente precisa entender que quando ele fala: agora chegou a hora do meu filho colher, agora chegou o momento dele preparar para que no momento certo ele venha colher. Tem um momento certo para que todas as coisas aconteçam debaixo do céu. Eu não sei se você se encontra no tempo de semear, no tempo de preparar as raízes. Eu não sei se você está colhendo aquilo que Deus te prometeu. Mas uma coisa é certa: nada passa diante dos olhos de Deus. E às vezes você tem se perguntado: tá tão difícil, é tanta notícia ruim que eu já não tô mais dando conta de acreditar naquilo que o Senhor me falou. Escute isso: todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e elevo a baixa. Quando chega o tempo de cantar, quando chega o tempo de viver aquilo que o Senhor designou para cada um de nós, não tem quem vai falar, quem vai tentar impedir. O diabo que tentou entrar na frente e vai fazer as coisas acontecer do jeito dele, não, porque Deus preparou algo muito melhor para cada um de nós. Às vezes a gente pensa que, tá tão impossível, agora Satanás entrou na frente, como que eu vou conseguir? Eu não sei se você já teve aquela sensação de que parece que o inimigo te ameaçou tanto que falou assim: meu Deus, e agora? Como que eu passo em cima disso? Tem que deixar Deus fazer. Tem que se preparar para que Deus venha fazer a vontade dele. Às vezes a gente fala assim: eu estou preparado para viver a promessa de Deus, mas não está preparado para abrir mão das coisas que estão à nossa volta. Quantas das vezes o Senhor falava: me dá isso, tira isso da sua vida, isso já não combina mais com você. E eu falava: não, eu quero. Me dá, Deus, é meu,
não quero tirar isso, eu quero continuar com isso, eu quero continuar assistindo, eu quero continuar ouvindo, eu quero continuar fazendo, continuar praticando. E o Senhor falava, me entrega. E eu falava, não estou preparada. Às vezes a gente precisa entender que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem planta, é o Senhor quem tira, é o Senhor quem dá vida, é o Senhor quem tira. Então não dá pra gente querer questionar o porquê que a gente tá vivendo a fase difícil. Teve vezes que eu falei, Deus, agora eu paro. Porque o Senhor me promete e parece que tudo piora. Parece que sempre quando o Senhor me promete, Satanás entra na minha frente e me mostra coisas assim, me esfrega coisas na cara que fala assim, agora já era. E eu falo, não, diabo, aqui não. Aqui não. E mais uma vez eu me levanto, mais uma vez eu me preparo, eu jejuo, eu entrego as coisas que me distraem, aquilo que te ocupa muito no dia. Tem pessoas que falam, eu não consigo jejuar comida, alimento. Sabe, não é possível que você não consiga entregar algo aos pés do Senhor. Um cafezinho, um refri, sabe, um negocinho que você gosta de praticar, de fazer. Às vezes a gente quer viver o extraordinário, mas não está preparado para entregar o extraordinário, sabe? Tem pessoas que às vezes mandam mensagem pra mim e falam assim, eu quero viver o novo de Deus, mas Deus não me ouve, Deus não me escuta. E o que você tem feito aos pés do Senhor? O que você tem feito, o que você tem entregado? Porque não é só receber, não é só falar, Deus vai fazer e eu tô aqui esperando, de braço cruzado e tudo vai acontecer. Não, é se levantar. É levantar com todas as obrigações para fazer e entender que Ele é seu Senhor. É entender que você precisa orar, que você precisa se posicionar, precisa entregar jejum, sim. Porque o jejum te prepara para ouvir a voz de Deus. Quem disse que às vezes eu quero jejuar? Não quero. A carne sempre vai estar ali, querendo gritar mais alto, mas o Senhor tem que falar mais alto nessa situação. E é aí que você tem que se preparar, falar o jejum vai fazer parte do meu dia a dia, da minha rotina, porque eu preciso ouvir a voz de Deus, porque quando eu jejuo, eu me posiciono, eu mato a carne que está em mim, e eu começo a escutar a voz do Espírito Santo. Então, por muitas vezes a gente não quer, nem sempre a gente vai querer, nem sempre a gente vai querer estar posicionado para ouvir a voz de Deus. A preguiça às vezes quer falar mais alto, mas em nome de Jesus, nesse dia se levante como uma intercessora do seu lar, sabe, como um homem de Deus que fala, eu vou me posicionar. Para de querer receber e não querer se entregar. Sabe, quer viver o extraordinário de Deus, mas não está preparado para se entregar, para renunciar, para fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Não é fácil você abrir mão das suas vontades, dos seus sonhos, mas pode ter certeza que vai valer muito a pena viver no centro da vontade de Deus. Eu acabei de ler o texto de Ezequiel 17, a partir do verso 23, eu vou repetir. No monte alto de Israel plantarei, ele produzirá ramos, dará frutos e se tornará um cedro excelente. Outras versões vão falar um cedro viçoso. Você vai se tornar uma árvore grande, frutífera na mão do Senhor. Não tem quem vai impedir. Não há anjo, demônio, altura, profundidade, quem fofocou, quem falou, sabe? Não importa o que falaram de você. Se Deus falou, eu vou te plantar neste lugar e você vai frutificar, não tem quem vai dizer não quando o Senhor diz sim. Não tem quem vai fechar a porta que Deus abriu na sua vida. Uma coisa que eu aprendi cuidando de plantinhas e orando no meu quintal, falando com Deus, deixa Deus falar com você no simples. Sabe, se prepara, se posiciona, faz a sua parte, que Deus vai falar com você. Mas Deus não fala comigo, eu não consigo escutar Deus. Eu só consigo escutar Deus na boca do pastor tal, sabe, na boca da fulano de tal. Ei, se posicione. Se entregue para Deus, fala, Senhor, eu não quero ouvir a tua voz da boca de outras pessoas. Amém, glória a Deus que eu ouço da boca de outras pessoas, porque Deus levanta seus vasos. Mas eu quero, a partir de hoje, ter intimidade com o Senhor. Eu quero estar no quintal da minha casa e eu quero escutar a tua voz. Eu quero estar lavando a louça da minha pia e eu quero estar escutando a tua voz. Eu quero estar fazendo comida para minha família. Eu quero estar servindo o Senhor de todo o meu coração. E eu quero falar com o Senhor. Eu quero que o Senhor seja meu melhor amigo, a minha base, a minha estrutura de todas as horas. Você vai ver que o Senhor vai se fazer presente na sua vida. O que eu aprendi? Que por mais que você cuide de uma planta, por mais que você se dedique, coloque vitamina, coloque água, você vai lá e faz o que você quiser colocar na planta, você pode até podar, mas se ela não estiver exposta na luz, ela não vai crescer. Ela não vai dar frutos. Ela não vai ter os ramos, como a palavra do Senhor diz. Precisa estar exposto à luz. Precisa, e nós somos as plantas do Senhor, que somos podados na estação certa, porque tem a estação certa que o Senhor nos poda, e dói muito ser podado. Como dói? Às vezes a gente fala, meu Deus, eu não vou suportar a poda.
Só que o Senhor se faz presente. E aí você fala, eu pensei que eu ia desistir, mas eu tô aqui mais uma vez. Mais um dia eu levantei, mais um dia eu consagrei. Mais um dia eu espero no Senhor, eu ainda não estou gerando, eu ainda não estou no trabalho que eu sonho, eu ainda não tenho a casa que o Senhor me prometeu, mas o Senhor não é meu gênio da lâmpada, o Senhor é o Senhor da minha vida, dos meus dias, e nele eu espero, nele eu porei a minha confiança. É assim, é entender que mesmo que Deus não fez, Ele é o Deus da minha vida. Ah, mas essa semana eu tive tantas notícias ruins, mas Deus está no controle de todas as coisas. E é nele que eu creio. Eu sei que o meu Redentor vive, que no fim ele se levantará sobre a face da terra. Eu sei que no momento certo o Senhor se levantará sobre essa situação. Eu sei que quando eu sou exposta à luz, sabe, a luz do sol, tem algumas plantas que não suportam a luz do sol, mas elas fazem crescer e crescer com abundância. Quantas das vezes eu deixava uma planta dentro de casa, atrás das cortinas, ou planta debaixo da outra planta, a planta não crescia, a planta ficava cheia de fungo, cheia de bicho, e eu falava, meu Deus, a planta vai morrer. E o Senhor falava comigo, põe ela exposta no sol, a mesma luz que vai fazer ela ter marcas, porque a luz também acaba nos dando marcas. O Evangelho nos permite marcas pelo caminho. Não é fácil eu falar pra você, falar assim, você vai viver uma vida com Deus perfeita. Não. Saiba que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas o importante é você entender que essas marcas, porque a Bíblia fala que a mesma mão que fere também é a mesma mão que cura, que traz bálsamo sobre você, sobre aquilo que está doendo. Então a mesma mão que está permitindo você ser ferido, ser tratado, ser transformado, também vai ser a que vai te transformar, a que vai fazer você ser curado para curar outras pessoas. Teve vezes que o Senhor me expôs na luz dele e eu falava, Deus, como dói. Como dói. Eu via coisa que eu não queria ver, eu comecei a sentir coisa que eu não queria sentir, eu queria esconder aquilo, mas eu precisava ser exposta na luz do Senhor, eu precisava, porque eu sabia que Ele ia me curar, Ele ia me tratar. Às vezes a gente vai lá e fofoca pra alguém que tá ali do nosso lado. Porque eu tô sentindo isso, isso e isso. Olha, meu marido falou assim de mim, a minha mãe falou assim de mim desde quando eu era pequena. Não. Fala para quem pode te curar, para quem pode te transformar. De que adianta você perder ali o seu tempo falando com pessoas que não vão te acrescentar em nada, a não ser espalhar. Sabe, a gente tem que ter sabedoria com quem a gente vai falar, com quem a gente vai se derramar. É muito bom a gente ter amizades saudáveis, sim. Saudáveis ao ponto de que esteja caminhando de acordo com o mesmo caminho que você esteja caminhando. Porque não adianta nada você estar indo para um lado e a pessoa está indo para o outro. Você está buscando um Deus e ela está buscando o outro. Obviamente ela não vai saber te direcionar naquilo que o Senhor designou para cada um de nós. Então busque pessoas que buscam o mesmo sentido que você. Hoje Deus fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então de que adianta você estar ali? Eu estou tentando ler a Bíblia, eu estou tentando fazer a vontade do Pai, mas tem ali uma pessoa que vem na minha casa, faz fofoca, fala mal de todo mundo, sabe, traz coisas que não é para trazer, sabe, deixa falar, vai, não quero mais dentro da minha casa, vive a tua vida lá, eu vivo a minha aqui, sabe, às vezes a gente tem que dizer não para algumas coisas. O Senhor, eu lembro que o Senhor me preparou em um momento, numa estação que eu falei, meu Deus, eu não me encontro sozinha. Nossa, eu tinha pessoas ao meu lado e o Senhor me tirou e eu me via sozinha. Ali eu encontrei Jesus. Ali eu entendi que eu precisava dele, eu precisava ter um momento de desintoxicação de pessoas, de conversas tortas, de coisas sujas, para entender que eu precisava de Deus, sabe? E às vezes as pessoas, elas nos direcionam para um caminho que não é a vontade de Deus. Então, às vezes é necessário a gente se encontrar só, sabe? Às vezes a gente fala, meu Deus, eu tô tão sozinha, eu vou pirar. Eu acho que eu não vou suportar esse processo. Só que o Senhor fala, você vai. Comigo você vai. E ali eu tinha que buscar Ele. Ali eu tinha que encontrar Jesus no fundo do quintal da minha casa, ali no meio da rotina de limpar a casa, fazer comida, cuidar de criança, sabe? Eu tinha que encontrar Jesus. Em nome de Jesus, tudo aquilo que for impedimento, tudo aquilo que estiver te encobrindo de receber a luz do Senhor, sabe? Que cai por terra em nome de Jesus nesse dia. Hoje, nessa manhã, eu tive que abrir a cortina para que a planta recebesse a luz que já já vai bater sobre ela. Ela precisa disso. Ela precisa disso para se manter saudável, para crescer saudável. Assim também somos cada um de nós. Precisamos tirar tudo aquilo que está nos impedindo de receber a luz.
porque Ele é tudo aquilo que a gente precisa no momento que a gente precisa. Às vezes a gente tá ali, ó, na rotina, com tantas coisas acontecendo. Semana passada foi um dia, assim, de muitas batalhas na minha casa. Muitas notícias, muitas coisas que me fizeram pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Só que se eu tivesse uma cortina sobre mim, como que eu ia receber a luz? Se eu tivesse debaixo de uma plantinha, como que eu ia receber a luz para que eu viesse crescer? A gente precisa ficar exposto à luz do Senhor. Olha o que a palavra de Deus fala. Lâmpada para os meus pés, luz que clareia o meu caminho. Você precisa da palavra. Mesmo que você não goste de ler, não goste de ter o seu momento com Deus, se você não gosta de abrir mão das coisas que você normalmente faz na sua rotina para ter um encontro com Deus, você nunca vai ter um encontro verdadeiro com Ele. Às vezes a gente fala, eu sou da religião tal, eu vou na igreja tal, eu busco, eu vou na célula tal, mas a gente não se permite entregar as coisas que a gente normalmente faz no dia a dia, na nossa rotina. Sabe, às vezes a gente fala, meu Deus, eu acordo com um serviço pra fazer, cama pra arrumar, cachorro pra cuidar, tem que não sei o que, tem que não sei o que. A gente começa a colocar um monte de coisa no meio do caminho. Só que a gente tem que entender que Ele é o suficiente. Ele é aquilo que a gente precisa. Sabe, às vezes a gente precisa abrir a nossa mente e falar assim, Senhor, eu tenho tudo pra fazer, eu tenho tudo, mas nesse dia eu vou consagrar meu dia antes, eu vou acordar um pouquinho mais cedo porque eu vou orar, antes de fazer a viagem que eu preciso, antes de ir no lugar que eu preciso, antes de ir em qualquer lugar, eu preciso ter um encontro com o Senhor, e a palavra vai me revestir. A palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia meu caminho. Olha o que fala lá em João capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Não fica esperando ninguém fazer por você. Não fica esperando o seu marido se levantar, a sua filha se levantar, sabe? Seja você o exemplo na sua casa. Às vezes as pessoas que estão à sua volta, elas só estão observando o que você faz. Não adianta nada eu falar assim, faça o que é certo, mas eu pratico o que é errado. Eu assisto o que é errado. Por muitas vezes eu me questionei, eu questionava até Deus, eu falava, Deus, por que eu não posso sentar e assistir filme como todo mundo? Por que eu não posso ouvir as coisas que eu quero ouvir? Porque eu entendi que quando eu aceitei Jesus, a Evelyn que gostava de certas coisas, de assistir filme, que abria portais dentro da minha casa, filme de terror, filme demoníaco, dorama que fala e exalta demônio, sabe? Aquela Evelyn morreu. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje Cristo se faz presente dentro de mim. Então é morrer para você e viver para Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nem sempre você vai ter que se vestir como você quer, sabe? Ir a lugares do jeito que você gostava de ir. Quando você faz a aceitação, aquela oração de aceitação, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, e eu sei que agora Ele vive em mim. Aí você vai ter que entender que vai ter renúncias, vai ter entrega. Às vezes, muitas vezes, o Senhor no meu momento de oração, momento de entrega, Deus me pedia algumas coisas e eu renunciava. Automaticamente uma voz contrária do Senhor falava, para que renunciar, para que fazer, para que ficar ali orando pro fulano, pro Beltrano, sabe? Para que levantar de madrugada, para que renunciar, para que jejuar, para que... Fica no Instagram, por que você vai tirar o Instagram que mal tem, sabe? E se a gente ficar muito ouvindo essa voz, o Senhor sempre vai ficar pequenininho dentro da gente. Mas quando a gente fala, não, eu vou ouvir a voz do Senhor. O diabo nunca vai querer que você jejua, que você se posicione, que você ore por alguém, que você abrace alguém, interceda por alguém, pelos teus filhos. Mas é aí que você tem que se levantar e falar assim, eu preciso me posicionar, eu preciso ser obediente. Por muitas vezes quando o Satanás jogava na minha cabeça, isso é em vão, isso é perca de tempo, eu permaneci, independente se eu tinha, se não tinha, se deu certo, se não deu, se a porta abriu, se a porta fechou. Eu chorava, mas eu chorava para quem podia me curar. Eu chorava para quem podia fazer alguma coisa. Não adianta a gente chorar para quem não pode. A gente tem que chorar para quem pode fazer algo sobre cada um de nós. Então ali eu entendi que o mesmo que estava permitindo a dor também era o mesmo que ia me curar. Gente, às vezes a gente fala assim, é em vão, não vai dar certo, é tudo perca de tempo. Pode ter certeza que tudo que você faz aos pés do Senhor não é perca de tempo. Sabe, hoje, quando eu vejo a fidelidade de Deus, sabe, aquilo que Ele deposita em mim todos os dias, mesmo eu não merecendo, mesmo eu sendo totalmente pecadora, falha, o Senhor é misericordioso, Ele é passivo, sabe, Ele faz quando ninguém quer fazer.
Ele cuida quando ninguém mais quer cuidar. Então, assim, como eu acho tão lindo isso em Jesus, o tanto que ele é fiel, mesmo quando a gente não é fiel, ele permanece fiel. Sabe, às vezes eu tô passando por alguma coisa e o Senhor vem e me revela algo antes mesmo de acontecer. E eu falo, como que ele é fiel, sabe? E tudo se confirma, tudo acontece conforme ele falou. Como é bom você ser amiga dele, como é bom você ter o seu momento que Satanás joga, fala, que perca de tempo, você ali todas as manhãs, orar, falar, mas como é bom você ouvir a voz do Senhor, como é bom no dia da notícia ruim, Deus está à sua frente, te dando paz, sabe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei que estás comigo, Ele vai conduzir você, Ele vai te conduzir em todas as coisas, até quando as coisas difíceis acontecer, você vai sentir uma paz que excede todo entendimento. Sabe, é quando a notícia ruim chega, ele tá ali para ser o teu escudo, para te direcionar, falar, filha, calma, não é o fim do mundo, isso vai passar, isso tudo é uma estação passageira, sabe, tem começo, tem meio e tem fim, a nossa prova vai acabar, sabe, e o que vale é ter Jesus, independente do caminho que você está vivendo, Ele seja o seu caminho. Às vezes a gente está passando pelo caminho da tribulação, se Ele for o teu caminho, você vai suportar a dor. Sabe, se você está passando no caminho da colheita, você precisa de Deus para que Deus venha te direcionar lá na frente, em todas as fases da sua vida, porque não é porque você recebeu que está tudo bem, que está tudo certo, porque em todo momento a gente precisa reconhecer o Senhor na nossa vida. Se a gente está colhendo os frutos, a gente precisa dele para dar glória a Deus, para dizer, sem o Senhor eu não conseguiria ter feito isso, Pai. Eu não conseguiria ter suportado o processo da seca, o processo do inverno. Hoje eu colho aquilo que eu plantei um dia lá atrás na tua presença. Graças ao Senhor eu tô colhendo. Glória a Deus. Sabe, a gente precisa reconhecer Ele em todos os momentos da nossa vida. Como valeu a pena renunciar e perder certas coisas, pois o Senhor se fez presente nos detalhes. Não que eu ganhei o que eu perdi no processo, mas Ele me tratou, me treinou, me amparou. Deus não nos ausenta das dores, mas nos fortalece quando você passar por elas. A obra não acabou. Não foi do jeito que você pensou, orou ou esperou, pois foi do jeito que Ele preparou. Não veio pelo caminho que você esperou, porque Ele faz do jeito dele, pois os pensamentos dele não são os nossos, nem os nossos caminhos são os caminhos dele. Sem Ele não dá para suportar o processo. Deixe Ele te plantar no lugar mais alto. Todos vão saber que foi Deus que fez na sua vida. Deixa Deus elevar a árvore baixa e reverdecer a seca. O Senhor é na vida dos que o buscam, dos que o esperam nele. Que o Senhor, que a graça, a misericórdia dele te renove nesse dia, te plantando no lugar mais alto, naquilo que ele designou para você, para sua casa, para sua família. Deus te guarde de todo mal, que nenhuma seta, nenhum mal caia sobre você e sua casa. E se vier notícias tristes, coisas que te abalam durante a semana, que a graça do Senhor seja maior do que a tua dor. Em nome de Jesus, se revista do poder de autoridade que há no nome de Jesus e que Ele te fortaleça nesse dia e que você entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está à sua frente, Deus está te livrando de todo mal. Em nome de Jesus, sinta-se abraçada pelo Espírito Santo, sinta-se conduzida pelo Espírito Santo nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Em Efésios 6, verso 10, fala: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e no seu forte poder, vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Em nome de Jesus, que você sinta o poder e a autoridade indo adiante de você nesse dia. Muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui, que Deus te guarde. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica com Ele.